Cumprimento a você, amado irmão, graça e paz. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Gostaria de convidar você a abrir lá no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 37 apenas. Nós estaremos lendo e após seguida orando. Amém? Acompanha comigo. A palavra de Deus diz: E Davi disse mais: O Senhor me livrou das garras dos leões, das garras do urso, e me livrará da mão desse filisteu. Então Saul disse a Davi: Vai, e o Senhor esteja contigo. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar, te agradecer por mais um dia na sua presença. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado a sua palavra. O Senhor tem direcionado o nosso coração a fazer a sua vontade. E nós te pedimos que nesse dia, Senhor, o Senhor venha falar conosco de uma forma clara, nítida e reta. Que através da sua mensagem nós possamos discernir a sua palavra. Que através da sua palavra nós possamos ser confrontados com as verdades. Que através da sua palavra nós possamos ter modificação de vida. Que todo o nosso ser, que todo nosso eu, todo o nosso egocentrismo, toda a nossa soberba, toda a nossa arrogância possa cair por terra, mas que o teu amor, a tua paz, o teu vosso entendimento, a tua presença, a tua palavra possa cravar na tábua do nosso coração. Que o Senhor venha nos renovar com as tuas misericórdias. Perdoa os nossos pecados, nossas iniquidades, transgressões. Mas que o Senhor venha falar conosco de uma forma onde possamos discernir e entender a sua palavra. Ó Deus, leva-nos, Senhor, a viver coisas maiores nas tuas mãos. Faz com que nós venhamos enxergar o teu propósito, Senhor. Faz que nós possamos olhar para a sua palavra e mudar todo o nosso entendimento, todo o nosso ser, toda a nossa vida, Senhor. Que a nossa vida possa estar debaixo da tua mão poderosa, diante do teu altar, vivendo as tuas promessas, vivendo, Senhor, aquilo que o Senhor quer para a sua igreja. Ó Deus, que nós possamos ter olhos visíveis, Senhor, olhos espirituais, olhos que venham olhar para o teu reino e desejar viver tudo aquilo que está sobre a tua poderosa mão. Ó Deus, ajude-nos, Senhor. Somos pecadores, Senhor. Somos limitados, somos pequenos. Muitas vezes somos negligentes da sua palavra, somos negligentes de oração, somos negligentes de atitude, de ações. Ó Deus, traz um renovo em todo o nosso ser, Senhor. Renova nossa mente, renova o nosso coração, renova todo o nosso entendimento. Que o teu agir vem sobre nós, Senhor. Que o teu agir vem sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Que o teu agir venha nos proporcionar a tua vontade, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa trazer para nós a tua vontade, Deus. Por isso, fala conosco nessa manhã, no nome de Jesus. Eu te louvo e te agradeço. Amém. Amém. Deus seja louvado. Em nome de Jesus. Eu deixei uma pergunta aí no início do vídeo para vocês meditarem. Por que Deus permite que nós, cristãos, encerramos os ciclos velhos para recomeçarmos ciclos novos? O texto bíblico básico é 1 Samuel, capítulo 17, 37, diz assim: Todos nós desejamos melhorar de vida. Ainda mais quando meditamos na história de um dos heróis da Bíblia, chamado Davi. Seu exemplo de coragem leva-nos à conclusão
de que é possível nos libertar de qualquer ponto negativo em nossa vida, se escrevermos uma história melhor. Davi era o filho mais novo de uma família pobre de 8 irmãos, pastor das poucas ovelhas do pai, posteriormente músico e pajem de armas do rei Saul. O desenho de um possível futuro da história de Davi, caso ele não fosse rei, poderia ser, primeiro, continuar desempenhando a função como pastor das ovelhas do seu pai, Jessé. Segundo, alistar-se no exército de Saul, visto que 3 de seus irmãos eram militares. Terceiro, desempenhar alguma função como funcionário público no palácio. Quarto, continuar sua carreira musical. Porém, Davi rompeu com sua história e construiu uma história melhor. Amém? Então, aqui na introdução, está contando um pouquinho da vida de Davi, como que ele foi. Ele era pastor de ovelha, ele pastoreava o rebanho do seu pai, ele era um filho dedicado, né, ao seu pai, né, ele era um filho dedicado à obediência, e ele também cultivava um relacionamento com o Senhor, né, ele já jovem, né, ele era o mais novo da família, mas ele conversava com o Senhor, ele se relacionava. E aqui eu chamo, assim, para mim, chamou muita atenção que quando fala que todos nós desejamos melhorar de vida, ainda mais quando meditamos na história de um dos heróis da Bíblia, chamado Davi, seu exemplo era de coragem de levar-nos à conclusão de que é possível nos libertar de qualquer ponto negativo em nossa vida e escrever uma história melhor. Ou seja, aqui, nesse ponto, nos mostra que nós devemos confiar no Senhor. Davi, ele era um jovem que ele confiava inteiramente em Deus, né? A vida dele era direcionada pelo Senhor. Então, eu e você, nós devemos colocar isso em mente, que nós devemos olhar para Deus, devemos olhar para as coisas do alto, devemos olhar e focar naquilo que Deus tem para nós. Deus tinha uma promessa muito grande na vida de Davi. Tanto é que ele fez com que Samuel fosse atrás de Davi para que Samuel pudesse ungir, né, alguém que Deus tinha escolhido, que era Davi, né? Então, quando Samuel chegou na casa de Jessé para ungir, para escolher o escolhido de Deus, ungir o escolhido de Deus, né? Ele foi, a Bíblia diz que ele foi ungir cada um. Só que quando, né, Samuel ia ungir, Deus falava para ele: não é esse Samuel. Pergunta se ele tem outro filho. E foi indo. Ele tentou ungir os 7 filhos. Só que Deus falou: não é nenhum deles. Pergunta para o Jessé se ele tem mais algum. E ele, Jessé, inclusive, estava esquecendo de Davi. Pô, tem mais um. Está lá pastoreando as minhas ovelhas. Vá lá chamar ele. E aí, quando Davi veio, ele era um jovem de estatura, assim, média, né? Ele era novo, diz que ele era muito belo, a Bíblia fala que ele era muito belo. E Deus se agradou com ele. Por quê? Porque Davi já cultivava um relacionamento com ele. Davi obedecia a Deus, né? Além de cultivar um relacionamento, ele tinha intimidade com o Senhor. Então, ele já conhecia quem era o Deus vivo. Porque Davi, ele não cultivava, né, um Deus vazio, um Deus
mecânico. Não, ele, ele, ele já acreditava, né? E ele tinha isso dentro dele. Como é que eu posso dizer? Nossa, fugindo a palavra. Ele tinha... Ele tinha convicção, essa é a palavra que eu queria usar. Nossa, irmãos, às vezes a palavra até foge da nossa mente. Perdão por isso, mas ele tinha convicção do Deus que ele cria, do Deus que ele acreditava, do Deus que ele servia. Então, Davi, já jovem, ele já servia um Deus vivo. Então, aqui, o que me chama a atenção é que Deus nos chama a atenção para que nós possamos servir Ele com excelência. Davi servia a Deus. Davi, tudo que ele ia fazer, ele pedia direcionamento de Deus. Então, ele tinha intimidade com o Senhor, ele cultivava um relacionamento com o Senhor. E Deus, né, Deus era amigo dele, né? Era o melhor amigo dele. Porque ele não perdia tempo com coisas tolas, ele não perdia com coisas fúteis, ele não perdia com fofoca, com mentira, com isso, com aquilo, com disse e me disse. Ele não perdia tempo com essas coisas, irmãos. E muitas vezes eu e você, nós perdemos com esse tipo de coisa. Só que nós devemos olhar para o céu, nós devemos olhar para o Senhor, olhar para aquilo que Ele deseja para nós, aquilo que Deus tem para nós. Então, eu creio assim que aqui Deus quer nos libertar desses pontos negativos em nossa vida. Porque essas coisas, em vez de nós crescer, produzir, evoluir, fluir, se nós ficarmos olhando para essas coisas negativas, nossa vida só vai retroceder. Então, tudo isso acaba emplacando em nossa vida, irmãos. Né? Davi, ele era um jovem para frente. Ele era um jovem que ele pensava nas coisas do Senhor. Ele olhava era para Deus, ele não olhava para o homem. E muitas vezes eu e você tem essa mania de querer olhar para os homens, né? No sentido literário, meus irmãos, não vamos pensar besteira. No sentido literário. Falando homens, é você deixar de olhar para as coisas de Deus e começar a olhar para as falhas do homem, olhar para a vida do homem, né? Aquilo que ele faz ou deixa de fazer. Não, irmão, a gente não pode perder tempo com essas coisas, a gente tem que perder tempo com as coisas do reino. Né? Jesus está voltando, Jesus vai vir buscar a sua noiva. E se eu e você ficar dando sopa aqui, nós vamos perecer aqui. Em vez de nós irmos para Cristo, em vez de nós irmos para o céu, nós estaremos aqui, porque quando Jesus chegar e nós tivermos que dar conta de nós mesmos, porque nós daremos, a Bíblia diz que quando houver o juízo final, cada um dará conta de si, seja nós como os filhos, ou seja a criatura deles, nós daremos conta de si. Tudo que nós fizemos de bom, de ruim, nós daremos conta. E se Jesus olha para nós e fala, a parte de mim que não os conheço, irmãos, isso é sério. Nós não podemos ficar brincando de crentes. Nós devemos levar as coisas de Deus a sério, porque a palavra de Deus está se cumprindo. Cada vez mais as coisas estão se fechando. Irmãos, eu estava vendo um vídeo que um pastor, né, aí do Brasil, um pastor muito, assim, já tá elevado na mídia,
mas ele é um pastor que ele estuda muito, né? Ele procura bastante informações para poder divulgar. E ele estava falando sobre a terra, irmãos. Que a terra, ela tá reduzindo a velocidade. Ela tá muito rápida. Então, isso já é início do ciclo, né? Que já tá começando, né? E Jesus está voltando, e Jesus está vindo. E as pessoas não estão dando ouvido. Então, nós devemos, irmãos, tirar essas negatividades das nossas vidas e começar a reconhecer que Cristo é o centro das nossas vidas, que Cristo é o único salvador das nossas vidas, que Cristo é a pessoa que está sobre o céu, a terra e debaixo da terra. Então, eu e você devemos colocar isso em prática. Amém? E Davi era o filho mais novo de uma família pobre de 8 irmãos. Pastor de poucas ovelhas do pai, posteriormente músico e pajem de armas do rei Saul. E o desenho de um possível futuro de história de Davi, caso se ele não fosse ungido rei, ele poderia continuar desempenhando a função como pastor de ovelhas do seu pai, cuidando apenas do rebanho dele, né? Ali. Ele poderia alistar-se no exército de Saul, visto que três dos seus irmãos eram militares, e desempenhar alguma função como funcionário público no palácio, ou continuar a sua carreira musical. Porém, nós devemos, irmãos, olhar para as coisas de Deus. Nós devemos nos empenhar, não nos sacrificar, não fazer sacrifício. Não. Nós devemos fazer com prazer, irmãos. É estar na lei do Senhor dia e noite, meditando na sua palavra, fazendo tudo com amor, fazendo por amor, tendo prazer de servir um Deus vivo, um Deus que nos acode, que nos ajuda, que nos livra, que santifica a nossa vida. Nós devemos viver em santidade, em verdade, em união, em missão. Nós devemos viver tudo isso em nossa vida. Nós não devemos ficar perdendo tempo com coisas inútil, coisas pequenas, coisas que não venha edificar nossa vida, coisas que não vêm edificar a igreja, não vêm edificar a Deus. Nós não devemos ficar perdendo tempo com coisas tolas, irmãos. Se nós somos de Cristo, nós morremos para o mundo e vivemos as coisas de Cristo. Ele é o nosso Salvador. É para Ele que nós devemos cultuar, adorar, exaltar o seu grande nome. É Ele que nós devemos reconhecer que Ele é o centro da nossa vida. Todo o nosso eu, todo o nosso egocentrismo, toda a nossa soberba, toda a nossa arrogância pode cair por terra, irmão. Mas que Deus possa colocar em nós o seu amor, a sua paz, todo o seu vosso entendimento, a sua graça, a sua presença, o mover, né? O teu mover e as nossas misericórdias sendo renovadas dia e noite. Que o Senhor possa olhar para nós e ver o desejo do nosso coração. Quando nós estamos na direção de Cristo, quando nós estamos vivendo para Cristo, quando morramos para o mundo e queremos viver na eternidade com o Senhor. Amém? Que nós possamos
né, cumprir isso nas nossas vidas, né, que os ciclos velhos possam ser encerrados, mas que nós possamos começar ciclos novos na presença do Senhor. Amém? E Davi rompeu a sua história e construiu uma história melhor. De que forma? Primeiro, aproveitou uma oportunidade, aquela que costumava chamar oportunidade de ouro. Não é sempre que surge uma oportunidade de ouro. Davi reconheceu a oportunidade. 1 Samuel 17, 26. Né? Vamos ler aqui. Samuel 17, 26, que fala assim: Então Davi falou aos homens que se chamavam perto dele: Qual será a recompensa de quem matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Pois quem é esse filisteu incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Aqui, né? Davi estava chamando aquele filisteu de incircunciso, porque ele estava afrontando o exército do Deus vivo. Aqui Davi, ele reconhecia que o Deus que ele servia não era um Deus de madeira, não é um Deus oco, um Deus vazio, era o Deus vivo, era o próprio Deus vivo. E Deus vivo estava com Davi. Então, e conferiu mesmo enfrentando a fúria dos seus irmãos mais velhos, em detalhes daquela oportunidade única. Davi, ele sabia que se ele fosse enfrentar aquele filisteu e ele o matasse, ele sabia que ele estava com a faca e o queijo na mão. Ele sabia que, além dele vencer mais uma luta, mais uma guerra, ele sabia que ele teria recompensas e vinha diretamente, né, do trono do céu. E conferiu mesmo enfrentando a fúria do seu irmão mais velho, os detalhes daquela oportunidade única. 1 Samuel do 28 ao 30, vamos estar lendo aqui. Que diz assim: E quando Eliabe, seu irmão mais velho, ouviu conversando com aqueles homens, ficou furioso com Davi e disse: Por que vieste para cá e com que deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu reconheço o teu orgulho e a maldade do teu coração, pois desceste para ver a batalha. Davi respondeu: Que fiz agora? Não posso nem conversar? Então se voltou para o outro e repetiu suas perguntas. E o povo lhe respondeu como da primeira vez. Ou seja, o irmão dele ficou irritado porque ele achou que Davi iria zombar deles. Tinha ido ali para tirar sarro. Por quê? Porque o filisteu, ele desafiava o exército de Israel. Ele desafiava o exército de Saul. Então, toda vez ele ia no topo da montanha, né? O filisteu, para quem não sabe, é o gigante, né? É o gigante Golias. Então, ele todo dia ele ia lá na topa da montanha para desafiar o exército do rei Israel, do rei Saul, para que tivesse algum homem para lutar com ele. E a Bíblia diz que o exército todo de Israel tremia de medo quando só de ouvir, né? Toda vez que eles ouviam o filisteu lá em cima desafiando o exército, a Bíblia conta que todos eles tremiam de medo, né? Eles ficavam apavorados só de ouvir a voz do gigante. E quando Davi, ele teve essa oportunidade, ele não pensou duas vezes, ele agarrou. Por quê? Porque Davi foi saber se ele matasse aquele filisteu, que recompensa ele teria. Então ele pegou a oportunidade assim de primeira, né?
E assim, Davi acreditou que tinha diante de si uma oportunidade. Verificou aquela era realmente uma oportunidade de ouro. E analisou o prós e o contra daquela oportunidade. Então, Davi, ele foi um homem sábio, ele foi um homem prudente, um homem, né, astuto. Ele foi, assim, ele foi sagaz, né? Então, ele pensou, né, antes de prós, né? Ele analisou o prós e o contra. Então, o que ele fez? Ele foi pedir direção a Deus, ele orou ao Senhor. Ele não deixou assim, né? Ele não foi... É o vento, escute. É lá em cima. Vem, vem. Vem. Vai, Joe. Vem. Vem, escute, é o vento. Ele... Perdão, irmãos. Ele não foi assim, ele não foi de qualquer jeito. Ele pediu direção ao Senhor. Então Deus estava com ele. Deus estava ali com ele. Fortalecendo ele, né? E ele acreditou em seu potencial. Porque o próprio Deus já tinha dado potencial. Para quem lutava com leões e urso, aquilo ali para Davi, não era nada. Então Davi, a Bíblia conta que Davi foi o único jovem que desafiou a lutar com o filisteu. Porque o exército de Saul mesmo, ninguém se atreveu a lutar com o filisteu. Então, Davi acreditava no seu potencial e o que tinha possibilidade de vencer Golias. Ele era cheio primeiro, ele era cheio do Espírito Santo. Era cheio de coragem, ele não teve medo de enfrentar a adversidade. E até animou o coração do rei Saul, 17:32. E Davi disse a Saul: não deixe que ninguém se desanime por causa dele. Teu servo lutará contra esse filisteu. Olha aí, Davi incentivando a Saul a não temer, a não ficar com medo, a não se desanimar. Porque Davi, ele estava confiante, né? Ele sabia que Deus tinha dado o potencial dele de vencer lutas, né? De vencer a adversidade. E o que nós aprendemos aqui, irmãos? Que nós devemos parar de ter medo, sabe? De temer, né, das coisas que, talvez humanamente falando, para nós, às vezes, por causa das nossas limitações, por causa do nosso, talvez, o nosso desempenho, né, não seja, ou não há possibilidade de alcançar um certo grau. Mas nós não devemos pensar assim, não. Nós devemos pensar que Deus nos dê dons e talentos. Deus nos dá potencial, irmão. Se nós não temos potencial, nós temos que orar e pedir a Deus: Senhor, que o Senhor faça que eu venha crescer, que eu venha evoluir, que eu venha produzir, que eu venha fluir nas tuas mãos, que eu venha gerar frutos, que eu venha fazer com que eu venha crescer nas tuas mãos. Deus, ele está ali à nossa disposição. Deus não precisa de nós que precisamos do Senhor. Então nós devemos olhar para o Senhor. E Davi, em nenhum momento a Bíblia diz que Davi tirou os olhos do Senhor. Davi estava com o Senhor. O Senhor estava com Davi. Então, Davi, ele tinha em mente que ele sabia que ele tinha a possibilidade de vencer o filisteu. Então, assim como ele lutava com leões e urso, ele sabia, ele tinha a plena certeza que ele podia vencer também o filisteu.
E qual é a voz que estamos dispostos a ouvir? Não devemos dar atenção nem deixar de influenciar por pessoas que não acreditam em nós. Muitas vezes tem pessoas, irmãos, que estão lá fora criticando o nosso potencial, falando, criticando. Ah, aquela pessoa ali não tem... Ah, aquela pessoa ali não dá para aquilo ali, não. Ah, aquela pessoa ali, ó, não tem jeito para aquilo, não. Ah, a pessoa ali, você nem sabe. Você não é Deus. Como é que você pode ficar criticando a pessoa sem saber? Você não sabe. Deus não surpreende, irmãos. Deus é uma caixinha de surpresa. Às vezes você não dá nada para aquela pessoa. E às vezes aquela pessoa, ela tá mais cheia da presença de Deus do que você. Que critica, que aponta o dedo, que fala bobrinha, fala asneira, né? Deus não surpreende, irmão. Quantas e quantas pessoas Deus não surpreende? Deus levanta do pó. Lá em Êxodo fala que do pó nós viemos, do pó voltaremos. Ninguém é melhor que ninguém, mas Deus não deixa de dar potencial para nós. Todos nós temos potencial. Deus derrama. Só que tem grau, né, de elevações. Deus dá dons e talento para todos, mas Deus dá talentos para aqueles que cultivam um relacionamento com Ele, que cultiva, né, que cultiva uma intimidade com Ele. Deus, Ele conhece o coração do homem, Ele conhece todo o nosso ser, Ele sabe da nossa capacitação, que quem dá a nossa capacitação é Ele. Se você não tem capacitação, Ele capacita, irmã. Deus pode levantar o homem do pó. Deus pode levantar o homem do zero. Quantas vezes não tem pessoas aí que do nada, não era nada e de repente está sendo um grande empresário, né? Um empreendedor, né? Um administrador, enfim. Às vezes você não dá nada para a pessoa, mas saiba que quem levanta é Deus, não é o homem, não. É Deus. É Deus que está na frente em tudo e todas as coisas. E Davi, ele era um homem muito inteligente, muito sábio. Ele sabia que ele poderia vencer. Por quê? Porque ele não estava sozinho. Deus estava com ele o tempo todo, em todo momento. Por quê? Porque ele era amigo de Deus. Ele se relacionava com o Senhor, né? E utilizou-se de experiências passadas para enfrentar patamares de desafio maiores e conquistar posições mais altas. Nós temos essas condições também. Nós podemos também batalhar por aquilo que Deus nos direciona. Deus pode levar nós a patamares que nós nunca imaginamos. Nós podemos entrar em lugares que nunca pensamos pisar. Mas é o próprio Deus que faz isso, irmão. Ele faz da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, como Ele quer. Não é o homem, é Deus. Que eu e você tenha consciência disso. Davi, ele sabia que o próprio Deus poderia levar ele a se tornar um rei. Ele já tinha sido ungido como rei. Ele tinha sido ungido. Mas ele nunca imaginou... A Bíblia diz que ele nunca imaginou que um dia ele poderia se tornar rei. Mas Deus fez tudo no propósito. E Deus coloca propósito em nossa vida. Deus coloca projetos, propósito, para que aquilo se cumpra nas nossas vidas. Quando nós temos qualquer coisa, irmãos, nós devemos, qualquer projeto, qualquer empreendimento, uma porta de trabalho, você tem que colocar isso tudo na mão do Senhor. É você colocar na mão dele e deixar ele agir. E assim Davi fez.
Davi colocou isso nas mãos do Senhor. E Deus deu estratégia para que Davi vencesse o gigante. Davi enfrentou um urso e um leão para proteger o quê? As ovelhas. E agora estava preparando para enfrentar um gigante especialista em lutas, que manejava bem a espada e a lança, e nunca havia perdido uma batalha. Ou seja, ele ia enfrentar um gigante, né? O gigante que era quase uns 3 metros de altura. Ele era um homem que nunca perdia a guerra, né? Era um homem que era especialista em ganhar lutas, né? Mas ele ia à frente de qualquer exército. Então vamos ler lá 17:34. O que fala? Então Davi disse a Saul: teu servo cuidava das ovelhas do seu pai, e sempre que tinha um leão e um urso, tomava um cordeiro do rebanho. Então, quando os ursos ou o leão ia tentar, né, pegar um cordeiro, né, ou uma ovelha, ele lutava com o urso e leão. Ele matava o urso e o leão para quê? Para proteger o pequeno rebanho que o pai dele tinha. Então, ele já enfrentava. Gente, imagina enfrentar um leão. Leão nos traçados. E o urso, então? E a abraçada do urso? Só na abraçada do urso, ele já destrói nós. Então, como que eu e você vamos encarar isso? Como que Davi ia encarar um gigante daquele tamanho? Mas ele soube, né? Ele sabia que ele não estava sozinho. Deus estava com ele. E o que eu aprendo aqui? Que quando nós estamos passando por luta, por tribulações, adversidade, Deus está conosco, irmão. Nós não estamos sozinhos. Por mais que dure que seja, por mais que as coisas estejam não indo bem da forma que nós queríamos, por mais que haja dificuldade, haja assim, nossa, coisas assim difíceis de consertar, mas para Deus, a palavra de Deus, que para Deus nada é impossível, tudo é possível. Só que Davi, ele tinha confiança, era no Senhor, e ele sabia quem era, né? Quem era Deus. E ao encararmos as adversidades, estamos nos preparando para encararmos a luta ainda maiores e a venceremos. Ou seja, quanto mais a luta maior for, mais encorajamento Deus nos coloca. Nós não devemos ter medo, irmão. Nós devemos encarar a situação, né? Ou nós devemos encarar, por mais que nós tenhamos medo, será que realmente, né? O que vai ser depois? Como é que vai ser? E a gente tem que encarar a situação. Davi encarou, Davi enfrentou o problema. E nós temos que encararmos a adversidade que nós enfrentamos. Nós temos que estar se preparando para encararmos as lutas. As lutas que vêm, nós não pedimos para vir luta, mas Deus, o próprio Deus, a Bíblia fala, que Ele permite as lutas vir para tratar conosco, para tratar com o nosso caráter, para ver aonde a motivação do nosso coração está. Se está sobre as coisas desse mundo, se está em pessoas, se está nas coisas materiais, ou se está na pessoa de Cristo, se está em Deus. Se nós estamos olhando para Deus, né? E muitas vezes Deus permite essas lutas para que eu e você viemos ser provados,
para depois sermos aprovados. Até onde que eu e você vamos suportar essas lutas? Até onde que nós vamos romper essas barreiras? Então, Deus, ele faz com que eu e você vivenciamos. Não pense que as coisas vão cair do céu, não. Né? Como no Antigo Testamento, quando Moisés libertou o povo do Egito. Não, que Deus jorrava no deserto maná e leite. Nada cai do céu, não. Agora, na nova era, no Novo Testamento, nós temos que lutar, irmão. Nós temos que regaçar as mãos, colocar a mão na massa. Nós não podemos pensar que tudo vem do céu, não. E vai cair, porque Deus não vai derramar do céu. Eu e você vamos ter que fazer por onde? Assim como nós fazemos com os nossos filhos, quando os nossos filhos, eles querem algo, nós falamos para ele. Você vai ter que fazer por onde receber. Então, Davi, ele sabia que ele tinha algo que ele podia conseguir. Mas ele teve que fazer a parte dele. Deus fez a parte dele, mas Davi também fez a parte dele. Né? Porque ele creu no Deus vivo. Ele não cria num Deus de madeira, ele não cria um Deus vazio, mas um Deus vivo, né? O Deus que é uma pessoa. Aleluia, glória a Deus, né? E ele venceu Golias sem mudar a sua própria identidade, ou seja, ele não deixou a soberba, a ganância, a arrogância entrar no coração dele. E é uma das coisas que acontece no mundo, irmão. A gente vê pessoas, porque tem um cargo dentro de uma empresa, vou falar isso, dentro de uma empresa, às vezes até numa liderança dentro da igreja, a pessoa ela soberba, ela levanta o nariz, ela é arrogante, ela acha que porque ela é líder de algo, ela tem que ficar amassando o povo, né, maltratando as pessoas. Existe isso, irmãos. Eu não tô falando em geral, não vou generalizar, mas muitas pessoas fazem isso quando recebem um cargo, né, de alguma coisa, né, o líder bate no pé e fala, eu não preciso de ninguém, não. Ele tá muito enganado, aí que ele precisa mesmo. E aqui, Davi, ele não mudou a sua identidade, a sua o quê? A sua humildade, a sua simplicidade. Eu não preciso mudar a minha essência se um dia Deus me dá uma oportunidade de vencer algo, de ter algo em minhas mãos. Eu não preciso fazer isso. Eu posso sim vencer, eu posso ter, mas eu não preciso mudar a minha identidade, não. A minha essência. Eu sempre vou continuar a minha essência como Deus quer. E Davi, ele foi muito sábio. Ele sabia que ele não precisava mudar a identidade dele. Ele venceu o Golias sem mudar a sua própria identidade. Ele não bateu lá no peito, lá, passando lá na cara de todos, eu matei ele. Não, ele não precisou de fazer isso. Ele matou, ele levou a cabeça lá pro rei Saul, né? Levou a espada à cabeça, ele mostrou, mas ele em nenhum momento, a Bíblia diz que em nenhum momento ele soberbeu por conta que ele venceu a guerra com o Filisteu. Não. Davi permaneceu humilde, permaneceu com humildade e simplicidade, com a essência que ele tinha. E Davi, preferiu lutar com um gigante usando a sua pequena funda em vez de vestir a armadura de Saul, né? Vamos ler 17 do 38 ao 40, que fala assim: Saul colocou sua própria armadura em Davi, pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu com uma couraça. Davi pôs a espada sobre a armadura e tentou andar, mas não estava acostumado com aquilo. Então disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. E Davi tirou. Então pegou o seu cajado, escolheu 5 pedras lisas de um riacho e colocou na bolsa. No alforje de pastor
que carregava e se aproximou-se do filisteu com a funda na mão. Ou seja, ele foi vestir a roupa de armamento, né, que Saul vestia. Aquilo não coube nele, porque a Bíblia diz que ele era um jovem, mas ele não era um jovem assim forte, né, assim ele era magro, né? E a roupa não serviu, a roupa ficou larga nele, né? Então, Deus deu o quê? Estratégia para ele. Ele pegou o quê? Uma funda, ele pegou 5 pedras e ele pegou o seu alforje, né? É onde que ele carregava. Então, Deus deu estratégia para ele, né? Para ele vencer o filisteu. E em nenhum momento ele temeu, nenhum momento ele ficou com medo. Com isso, aprendemos que o melhor dos outros, na maioria das vezes, nos atrapalha. Davi rejeitou a armadura de guerra do rei. Assim podemos também vencer batalhas com força, aptidões, talento que Deus nos deu. Então, Deus, ele pode nos dar, né? Tudo isso aqui, né? Nós não precisamos querer tomar algo de alguém. Nós não precisa disso. Deus nos dá porque Ele quer. Deus nos dá porque Ele se agradou, né? Ele se agradou de nós. Você não precisa subir, passar por cima de alguém, querer roubar algo de alguém, né? Não, ele não precisava fazer isso. E Davi não fez. Por quê? Primeiro que Davi era segundo o coração de Deus. Davi tinha relacionamento com o Senhor, cultivava um relacionamento com ele, tinha intimidade. E terceiro, que ele não mudou a essência dele em nenhum momento quando ele venceu a luta. Então, Deus, ele era... Deus. Não é Deus, é Davi, né? Davi, ele, em nenhum momento, ele mudou a essência dele. Ele continuou sendo humilde e simples, uma pessoa simples. Por mais que ele se tornou rei, ele não era um rei soberbo, um rei, né, que levantasse o nariz para cima. Jamais. E o que nós aprendemos aqui, irmãos, que quando nós conquistar algo, nós não precisamos soberber em cima das pessoas. Nós não precisamos ser egocêntrico, né? Arrogante. Que eu e você não venha praticar isso jamais, né? Porque isso não agrada aos olhos do Senhor. Porque a Bíblia fala que da mesma forma que ele nos abençoa, ele também tira nossas bênçãos. E Saul, ele perdeu o reinado, o seu reinado, e a unção que Deus tinha sobre ele, por causa do quê? Da desobediência. Por quê? Porque ele soberbeu. Ele deixou a soberba e a inveja entrar no coração dele. Então, quando ele começou a soberber, ele começou não ir mais na direção de Deus e começou a querer lutar com as suas próprias mãos, isso não agradou os olhos do Senhor. Então Deus tirou o reinado de Saul. Amém? E aqui, assim nós podemos também vencer as batalhas. Com a força que vem de Deus, aptidões, porque Ele nos dá, né, estratégia, ele faz com que nós venhamos caminhar na direção dele, e talentos de Deus que ele nos deu. Ele deu para cada filho dele um talento, né? Às vezes tem pessoas que têm mais que um talento, né? Às vezes tem pessoas que têm de 3 a 4 talentos, outros têm mais, né? E as aptidões que, né, são estratégia que ele nos dá. E ele enfrentou os obstáculos que impediam de romper com a sua história de fracasso. Então, Davi estava agora em um campo real, diante de um terrível inimigo. Vamos ler 17, 40 e 41, que diz assim: Então, pegou o seu cajado, escolheu 5 pedras lisas e de um riacho colocou na bolsa e no alforje de pastor
que carregava, e aproximou do filisteu com a funda na mão. O filisteu também vinha aproximando de Davi, com o escudeiro à sua frente. Ele não sabia manejar a espada de Saul, mas era esperto na funda, tinha domínio sobre ela. Isso quer dizer que ele tinha conhecimento, treinamento da arma que iria usar. Assim, Davi tornou-se algumas decisões que lhe valeram a vitória sobre Golias. Ele confiou que Deus o ajudaria a romper a sua história. Contudo, ele fez a sua parte matando um leão e um urso. Ou seja, Davi, ele sabia manejar as armas que ele tinha, né? Porque ele lutava contra urso e leão. Então, ele sabia como usar, porque ele usava isso para matar leão e urso. Então, a gente vê assim que Deus nos dá estratégia para que nós possamos avançar, né? Assim como Davi, ele ganhava as guerras, né, que ele enfrentava, assim somos nós, irmãos. A partir do momento que eu e você colocamos na mão do Senhor, nós venceremos qualquer obstáculo. Mas isso depende de mim e de você. Quando eu e você tem uma entrega total com o Senhor, quando nós paramos de olhar para homens, né? Para as coisas desse mundo, para pessoas, né? Para os bens materiais, quando nós começamos a colocar os nossos olhos fixos em Deus, tudo muda ao nosso derredor. Por quê? Porque Deus nos dá estratégia para vencer os obstáculos que muitas vezes caminham na nossa direção. Quantas coisas não acontecem no nosso caminho? E Deus vem com a sua mão poderosa sobre nós. Ele coloca em nós direção certa, o que fazer. Quando eu e você buscamos na presença do Senhor, quando eu e você colocamos no altar do Senhor, Deus nos direciona sobre todas as coisas. Então, eu e você devemos agir como Davi agiu. Colocar na mão do Senhor. Ele sabia que Deus não deixaria ele sozinho. Ele sabia que Deus estava com ele. Então, o que eu aprendo aqui? Confiança, irmãos. Nós devemos confiar, depositar nossa confiança totalmente no Senhor. É Ele que vai nos ajudar a vencer as lutas, as diversidades, as tribulações que aparecem em nosso derredor. E nunca chamou Golias de gigante. Contudo, 5 vezes chamou de filisteu e 2 vezes incircunciso. Então, ele não chamou aquele homem de gigante jamais. Por quê? Porque ele tinha discernimento espiritual. Davi discernia aquilo que era de Deus. Ele sabia o que ele deveria fazer, porque o próprio Deus já tinha direcionado. Use suas armas. Você não precisa usar aquilo que não cabe a você. E tem coisas, né, que as pessoas, elas tentam filtrar em nós, né, para que nós possamos de alguma maneira falhar. Mas o próprio Deus, quando você cultua, quando você tem o próprio Deus na sua vida, na sua direção, ele faz com que você venha ter estratégia. É você usar aquilo que você tem de melhor dentro de você. Então, Deus nos dá potencial. Deus nos capacita. Deus nos leva a conquistar coisas extraordinárias. Coisas que nunca nós imaginamos ter. Ou ir em patamares, em lugares que a gente nunca imaginou de pisar. Então, Deus está conosco, nós não estamos sozinhos. Assim como Deus esteve com Davi, Ele está comigo e com você. Amém? E considerou-se gigante apesar das diferenças físicas e materiais. Assim nós entendemos que não nos convém supervalorizar os obstáculos. Nós não devemos
valorizar os obstáculos. Nós temos que vencer, irmãos, rompendo em fé, rompendo em fé. A nossa fé, ela tem que ser fervorosa, a nossa fé, ela tem que estar entre você e Cristo. Em Deus, você tem que usar a sua fé. É através da nossa fé, da nossa confiança em Cristo, que nós vamos vencer, irmãos, as barreiras, as dificuldades, aquilo que o inimigo das nossas almas tem tentado colocar em nosso caminho. Nós devemos romper com fé em Cristo Jesus. Amém? E assim, considerou o gigante, apesar das diferenças físicas e materiais. Assim, nós entendemos que nós não convém supervalorizar os obstáculos. Golias, estatura, 2,75 m. Misericórdia. Enorme, né? Quase 3 metros de altura. Couraça, 70 kg. Capacete, de 20 a 25 kg. Escudo, de 30 a 40 kg. Ponta de lança, 7,5 kg. Espada, 15 kg. Só a espada era 15 kg. Davi, estatura média, 1,65 m. Peso, 70 kg. Funda, 25 gramas. Pedra, 250 gramas. Alforje, 50 gramas. Espada, 15 kg. Cajado, 100 gramas. Então, esse é o resultado, né, do ciclo velho. Então, vai ter a segunda, vamos ver o resultado da história de Davi, né? Segundo, nós vamos ver o resultado. Então, destacou-se com maior rei da história de Israel, cujo trono não tem fim, pois Jesus é descendente do trono de Davi. Isaías 9:7. Comandou o maior exército da história com 1.570.000 homens. É considerado o terceiro rei em toda a história que mais conquistou reinos. Tirou do seu tesouro particular para a construção do templo 307.000 quilos de prata, 131.000 quilos de ouro e pedras preciosas e madeira. Morreu cheio de glórias e riqueza. Seu filho Salomão sucedeu no trono. 1 Crônicas 29, do 27 ao 30. Quem quiser olhar lá, né? Para concluir, né, a história, para você saber sobre Salomão, seu filho, leia lá em 1 Crônicas 29, do 27 ao 30. Conclusão, a história de Davi motiva-nos a lutar por nossas conquistas, entendendo que podemos perfeitamente romper com a nossa história para fazer uma história melhor nas áreas das nossas vidas emocional, física, material e espiritual. Assim, aproveitamos a oportunidade acreditando em nosso potencial, considerando os obstáculos como oportunidade de conquista e desviando de pessoas que não acreditam em nós. Ou seja, nós precisamos crer que nós podemos sim, irmãos, podemos sim conquistar coisas que, humanamente falando, é impossível. Mas para Deus nada é impossível. Lá em Lucas 1,37 diz que nada é impossível para Deus, tudo é possível. Se tiver na permissão do Senhor, se tiver na direção do Senhor, é o Senhor que vai fazer, é o Senhor que vai dar, é o Senhor que vai direcionar todas as coisas. Você não precisa se preocupar com nada. Deus, ele coloca tudo isso nas suas mãos. E nós também não devemos olhar para as críticas, nós não devemos olhar para pessoas, nós não precisamos acreditar em pessoas negativas, pessoas que muitas vezes elas não fazem por onde receber, elas não fazem por onde conquistar, então elas não conquistam, mas ela também não quer que você conquista.
Então ela usa a melhor arma que ela tem, as críticas, né? Os pontos negativos, né? Ela pensa que, ela fala que você não tem potencial, que você não serve para aquilo, que jamais, aquilo ali não é para você, aquilo ali não foi feito para você, jamais você vai alcançar. E isso, irmão, não condiz com a palavra de Deus. Nós devemos colocar tudo nas mãos do Senhor, assim como Davi colocou. Então, não, quando você tem algo para conquistar na sua vida, seja qualquer coisa, né? Não vou colocar aqui para não dizer que, ela falou isso, ela falou aquilo. Não. Se Deus colocar uma estratégia nas suas mãos, um sonho, um projeto, né? Um planejamento ou um propósito nas tuas mãos, que você coloca isso no altar do Senhor. Eu creio assim que Ele vai te responder da melhor forma possível. É Deus que vai te responder, não é o homem, é Deus. E se você crê no Deus, melhor ainda, porque você vai ser amigo de Deus e Ele vai ser o seu melhor amigo. Amém? Vamos orar? Se essa palavra, né, te engajou, se essa palavra te edificou, que você, né, se você não congrega, né, ou não vai a uma igreja evangélica, procura uma igreja bíblica perto da sua casa, né, que você possa visitar uma igreja que prega a palavra, né, que ela traz a palavra para confrontar o nosso coração, uma palavra que venha fazer diferença em nosso meio. Que você procure uma igreja, né, que venha ensinar a você os princípios e o caminho do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, eu quero te louvar, eu quero te agradecer por mais um dia na tua presença. Eu quero colocar diante do Senhor, se o Senhor tiver propósito em nossas vidas, Senhor, projetos, planejamento, propósito, que o Senhor, Deus, esteja nos direcionando a fazer a sua vontade em primeiro lugar. Assim como o Senhor fez na vida de Davi, o Senhor venha fazer nas nossas vidas, Senhor. Que nós possamos realmente confiar no Deus vivo, o Deus que está sobre o céu, a terra e debaixo da terra. Nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo em nosso meio. Ó Deus, que o Senhor venha transformar vidas, em primeiro lugar, para o Senhor. Que o Senhor venha alcançar os corações dessas pessoas que muitas vezes, Deus, são duros, são como pedra. Ó Deus, o Senhor tem jeito para quebrar essas pedras dos seus corações e transformar em carne. Ó Deus, tira toda a dureza do coração do homem, Senhor. Mas faz com que eles venham reconhecer a sua presença, o Senhor. Que eles se convertam, que eles se curvam diante do Senhor. Que eles reconheçam que o Senhor é o único Senhor e Salvador de suas vidas. Por isso, Deus continua falando conosco através da sua palavra. Que através dessa ministração, Deus, vidas possam se render ao Senhor, vidas possam se achegar ao Senhor, vidas que estão longe do Senhor possam sentir a vontade, o desejo de estar perto do Senhor. Ó Deus, toma teus filhos nas tuas mãos, que o Senhor venha fazer a vontade sobre eles, que o Senhor possa mudar, Senhor, a visão, que o Senhor possa fazer eles reconhecer quem tu és, Senhor. Ó Deus, toma tudo nas tuas mãos, tudo é teu, tudo é do Senhor. É o Senhor que direciona todas as coisas, é o Senhor que faz todas as coisas. Nós somos só um instrumento do Senhor, nós somos só vaso do oleiro do Senhor. Ó Deus, tira tudo aquilo que não convém dos nossos olhos, da nossa boca, da nossa mente, mas que o Senhor vem com teu agir sobre nós. Ó Deus, por isso esteja aí fortalecendo as nossas vidas na tua presença e que o Senhor venha com teu agir sobre tudo, para o louvor da sua glória.
Te louvamos, te agradecemos, porque reconhecemos que só o Senhor é Deus, só o Senhor está à frente de tudo e de todas as coisas, para o louvor da sua glória. Te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado. Irmãos, eu peço perdão, porque eu tive que dar uma saidinha, porque caiu um negócio na janela, aqui no corredor, aqui em cima da minha casa, porque lá fora tá ventando, irmãos, e eu deixei a janela do corredor aberta para entrar ar, e caiu um negócio no chão. Então eu peço 1000 perdões, porque eu saí para ver o que era. E se você tá aí desolada, se você tá triste, se você é de Iga, eu quero te fazer um convite, né? Temos todos os domingos, a partir das 10 horas, culto na igreja Betel Iga. Eu convido a você a estarmos conosco na igreja aqui, participando do culto, cultuando a Deus, louvando, adorando, orando, né, clamando o Senhor, e que também Ele possa abençoar você com a palavra. Por isso, se você quer e você tem um desejo de conhecer uma igreja bíblica, né, venha para Betel Iga. Nós estamos de portas abertas esperando por você. Amém? Um abraço a todos. Até o próximo vídeo. Tchau.